Shabbat Shalom a todos vocês. Hoje é o 7º mês do calendário lunar solar, mês de Tisrei, 5.783. Nós vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Parosh Cláudio Ben Levi e a pessoa que vai fazer o comentário é a Tânia Silva Oliveira. Seja muito bem-vindo, Tânia. Que o Eterno abençoe todos nós nesse momento. E pode fazer a leitura de Devarim 32. O Cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Cai como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva. Eu proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto ele é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, e isso é sua mancha. É geração perversa e depravada. Assim é o que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato? Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte de sua herança. Achou-o numa terra deserta, e no ermo de solidão, e horrendos uivos. Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando como a menina do seu olho. Como a águia desperta de seu ninho, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Baçã e dos bodes, com o mais fino trigo, e por vinho bebeste o sangue das uvas. Mas Yeshurun engordou e revoltou-se. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Ofereceram sacrifício a deuses que não havia conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, os vossos pais não temeram. Esqueceram a rocha que te gerou, e te esqueceste de Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. A ira me provocaram com vaidades, e com aquilo que não é Deus. Portanto, eu vos provocarei a zelos com aqueles que não é povo, com uma nação insensata os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do sol, e devorar terra por seu fruto, abrasando os fundamentos dos montes.
Males amontoarei sobre eles e esgotarei contra eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios de amarga destruição. Contra eles enviarei dentes de fera juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Por fora devastará a espada e por dentro o vapor, tanto ao mancebo como à virgem, assim a criança de peito como o homem encarnecido. Eu teria dito, por todos os campos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não o dissesse, a nossa mão está exaltada. Não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, neles não há entendimento. Fossem eles sábios, compreenderiam isso e atentariam para o seu fim. Como poderiam só perseguir 1.002 fazer rugir 10.000, se a sua rocha não os vendera e o Senhor não os entregara? Porque sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas, seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está este cerrado comigo e selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa. Minha vingança é recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes sucederam se apressam a chegar. Sim, o Senhor estará ao lado do seu povo, e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi, e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantem-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, se afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo. Então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. De sangue embriagarei as minhas setas, e minha espada devorará carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Aos seus adversários retribuirá a vingança e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés, proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filhos de Naum. Acabando Moisés de falar todas as palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, mas é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual ides, passando o rio Jordão, para o possuir. Moisés vê Canaã do monte Nebo. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, e que vais subir e recolher-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão,
morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Maribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Muito bem, desde já agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Agradeço ao Todo-Poderoso que, através da sua bondade, trouxe essa porção magnífica do Eterno, a porção 53ª, Parashá Razino. Deem ouvidos à palavra do sumo sacerdote. Quero agradecer desde já ao Todo-Poderoso por essa oportunidade. Agradeço a Tânia, a minha Inchá, por essa oportunidade, a minha mulher. E agradeço a todos vocês que estão fazendo Techuvá ao Eterno, né? A gente está na mesma intensidade, na mesma vibração, ok? Quântica. Todas as pessoas sinceras que têm temor ao Todo-Poderoso certamente vão ouvir e dar ouvidos essa Parashá, este comentário aqui, ok? Que o Todo-Poderoso venha abençoar nós nesse momento. Nós estamos no 7º mês do calendário do Eterno, ok? E a gente tem temor, sim, à sua instrução. Nós passamos um momento muito delicado, né, devido à guerra espiritual da Babilônia, os assírios, né, contra os caldeus dos assírios, contra a gente, né, mas o Eterno foi forte, foi conosco e conseguiu remover os assírios da frente da nossa consciência, da frente da nossa intensidade, né? Porque esses assírios são opressões que existem na nossa criação e tem levado milhares de pessoas a não cumprir a Torá e entrar num parafuso, né, entre aspas, entrar numa contradição à luz do Eterno, à ordem do Eterno, né? Então agradeço ao Todo-Poderoso por varrer com a sua vassoura de fogo esses assírios, essas assírias, esse povo caldeu, esse povo da Mesopotâmia, né? Esse povo dos medos persas que oprime a alma que quer louvar o Eterno, que quer fazer Techuvá ao Eterno, né? Então o Eterno foi conosco. Agradeço por mais uma família que o Eterno está reconstituindo, está voltando às suas origens, trazendo o rebento das tribos à tona, de forma física também, para cumprir a sua Kadosh palavra, né? Nós sabemos que o mundo hoje ele está a mais de 50 da letra Nun, a letra do julgamento, já está na frequência de 50 frequências contra o Eterno, né? A sociedade não tem como retornar mais ao Eterno, né? Até 49% há uma possibilidade dessa alma voltar ao Eterno, né? Mas quando chega ao número 50, a letra Nun, letra N de navio, né, do Eterno, então essa alma não tem como mais retornar ao Eterno, e essa alma ela já é condenada a mundos inferiores, que já estão programados e criados para isso, e essas almas vão sofrer consequências. Por quê? Porque não quer praticar a Torá, não quer praticar a instrução do Eterno, o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Por essa razão, a gente encontra esse grau de dificuldade, né? Os malais, os anjos da morte, trabalhando firmemente na sociedade, no jornalismo, a gente vê, na mídia, eles trabalham, por quê? Porque é alimento para eles, né? A alma rebelde, ela nada mais que alimento dos shedins, né? Dos demônios, né? Ele entra na mente da pessoa, no corpo,
ele faz a pessoa se envergonhar, ele faz a pessoa ir para o abismo, se suicidar, ele faz se prostituir. Então esses demônios, eles se alimentam dessa energia contraditória à palavra do Eterno, né? E a gente hoje vai estar fazendo esse comentário da canção de Moisés, que é o capítulo 32 de Deuteronômio. A gente vai fazer um pequeno comentário, um panorama, uma vista de planta, para que o povo do Eterno possa fazer aí o zarro, o lembrar e entrar no caminho do Eterno, né? Nós sabemos que quem está na letra Nun, na letra N do julgamento, da remissão, ela não vai ouvir essa palavra, ela não vai praticar essa palavra, porque ela saiu do perfume do Espírito Santo da terra, né? Ela deu as costas para o Todo-Poderoso e não vai querer dar ouvidos à instrução do Todo-Poderoso, né? Houve várias situações no ano que passou agora, né, de 5.782, um fogo de Keter que desceu de Keter para Malhut, né? Não foi fácil. Quero dizer para vocês também que daqui a 2 anos, ou melhor, daqui a um ano e 8 meses, no máximo, haverá aí os dois sacerdotes do Eterno, que vai fazer uma varredura na carral do Eterno, no tabernáculo do Eterno, na configuração de sociedade do Eterno, tá? Esses dois sacerdotes espirituais e físicos virão e vão varrer toda pessoa que não tem o sacerdócio, ok? Então o Eterno vai fazer essa varreção, essa correção, esse tikkun, e só vai ficar no tabernáculo do Eterno, ou melhor, na sucar do Eterno, as pessoas que estão em santidade, em questão da sacerdotisa e do sacerdote. Não vai mais ficar dentro da carral do Eterno, dentro da tenda do Todo-Poderoso, pessoas que não buscam o Eterno, ok? É uma instrução do Eterno, é um desígnio do Eterno, que já foi estabelecido e que não tem para onde, não tem como fugir, escapar dessa jurisdição do Todo-Poderoso. Esse ano é o ano da logística do Eterno, né? A raiz desse ano é um Shabat, ok? Então nós devemos esse ano, agora de 5.783, nós estamos com o 13º dia hoje, né, do ano novo. Devemos fazer a logística do Eterno, as orações da manhã, tarde e noite, e também as adicionais, de forma correta, durante todo esse ano, sem falha. Porque no ano que virá agora, com mais 8 meses, haverá esses 2 sacerdotes que vai varrer as pessoas que não fizeram o sacerdote nesse ano de forma correta, tá? É um pente fino, é um funil, que o Eterno vai tratar agora, já começou, já tem 13 dias esse funil, tá? E quem não estuda a Torá, quem não pratica, quem não está ouvindo a voz do Eterno, não tem essa ciência, né? Não tem essa sabedoria, não tem o porta-voz que é o Espírito Santo do Eterno. Está passando apercebido, né? Desapercebido, melhor dizendo. Não está entendendo o que está acontecendo no mundo, nas suas próprias criações, e já está aí a sentença decretada sobre essas pessoas que não querem nada com o Eterno. O Eterno vai varrer, tá? Volto a dizer, ano que vem, no 8º mês, ele vai varrer todas as pessoas que não têm mais prática da palavra ou estão fazendo as coisas pela metade, ok? No mundo vindouro, somente ficará as pessoas justas, as pessoas humildes. Todas as pessoas arrogantes,
que não ouve o Eterno, que não quer dar instrução, não quer receber também, elas não vão estar no mundo vindouro, ok? É muito bom nós compreendermos isso. Por quê, Cláudio? É um desígnio do Eterno, né? Qual seria o motivo do Eterno manter as filhas ou os filhos da serpente na congregação dele no mundo vindouro? Nenhum. Por que colocar o mal no meio do bem? Não tem como. Então o Eterno vai varrer todo o mal do seu tabernáculo, tá? Da sua carral. Não vai ficar desobedientes à instrução do Eterno na terra mais. Eu espero que você tenha esse entendimento, tá? Isso já foi anunciado ano passado, né? Aliás, ano retrasado, e é uma contagem regressiva desse decreto do Todo-Poderoso, né? Pela sua benevolência, eu consegui captar e estou exercitando isso com eloquência e com bastante zelo, porque quem não fizer direito não estará no mundo vindouro, ou seja, a partir do ano de 2025 ele não estará mais aqui, tá bom? Porque o Eterno ele quer santidade na configuração dele, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Nós vamos dar início aí ao comentário do Deuteronômio 32, ok? Vamos lá, Cláudio. Muito bem. O Aleph: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, eu ouço a terra, as palavras da minha boca. Essa inclinação, ela deve ser contínua para o sacerdócio. A gente tem que se inclinar para que a gente ouve a instrução do sacerdócio, ok? É importante nós compreendermos isso, porque se nós não ouvirmos a sacerdotisa ou o sacerdote que há dentro de nós, né, voltado para o Todo-Poderoso, é claro, que fez os céus e a terra, tornará bastante complicado, tá? Número 2, caia como chuva a minha doutrina, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Então, essa doutrina foi o que eu falei no interior agora, pouco momento agora, sobre a questão aí do decreto dos dois correntes, dois sacerdotes que virão em 2024, para dar a sentença e a remoção de desobedientes do tabernáculo. Então, é como a chuva, né? É contínuo essa prática da palavra. Tá bom? Não é somente ler e falar, mas a prática como a chuva, e sobre a erva, né? E como chuvas sobre a relva também. Então, devemos praticar e vivenciar isso de forma milimetricamente, tanto nos pormenores, nas coisas mais simples, como nas coisas de grandeza. Tá bom? Número 3. Eu proclamarei o nome do Eterno. Engrandecer o nosso Criador. Isso é um grande detalhe nessa logística das nações, né? As pessoas não proclamam o nome do Eterno. E isso é muito complicado, né? O povo não engrandece o nome do Eterno, mas de deuses, de ídolos, de fábulas, de interpretações dos homens. Eu vou voltar a dizer: somente existe o Todo-Poderoso, ok? Ele é o Criador dos céus e da terra, das fontes das águas superiores e das fontes das águas inferiores, ok? Fora disso, é criação humana, tá bom? Se você fizer avodazará, não engrandecer o nome do Todo-Poderoso, seu nome é Yahweh, bendito seja. Se você não engrandecer o nome do Todo-Poderoso, colocar o nome de outras facções, você vai estar fora do reino vindouro, tá bom? Eu tenho comentado isso bastante sobre essa situação, até aqui também, em casa, com a Tânia, né? Sobre essa questão. Você não pode falar o nome de Deus, é um nome pagão, nome da Grécia, Zeus, que vem de Zeus, tá bom? Significa boi. Se você falar em nome de Deus, você está falando em nome do boi, né? É um nome pagão, um nome que traz amarração para a sua vida.
Em vez de você melhorar, sua vida atrasa. Esse nome que foi colocado nas Bíblias foi a Roma, a congregação de Roma e dos Medor-persas e dos pessoal da Mesopotâmia. Esse povo pagão que mudou todo o caráter da Bíblia, né? E o ser humano, por não ter entendimento, não conhecer, né? Brasileiro sempre é preguiçoso, brasileiro não pesquisa, não procura saber, vai na pilha dos outros, né? E aí a pessoa fala com o maior temor e acha que aquilo está certo, mas não, tá? É um grande equívoco. Estude, pesquise, procure saber o nome real do Todo-Poderoso. Eu fui levantado pelo Todo-Poderoso, bendito seja. Então, é a minha função falar a verdade para tirar o povo da mentira, para remover o povo do cativeiro, ok? Quem ama o Todo-Poderoso, quem tem amor a Ele, e Ele tem conosco, porque foi Ele que deu o amor a gente, vai amar o próximo, né? Ou seja, vai dar o alerta, vai avisar a verdade, tá? Então, se a pessoa não quer pesquisar para fazer uma cariação, ver se está certo ou está errado, essa pessoa é uma pessoa ignorante, é uma alma rebelde, que certamente perecerá por falta de entendimento, ok? Como o livro de Oséias falou lá, no 4:6, meu povo pega por falta de conhecimento, ok? Então, não fale esse nome Deus, entendeu? Esse nome é um nome pagão, não tem nada a ver. Você pode chamar o Todo-Poderoso, ok? O Criador, né? O Eterno, porque em vão também nós não devemos falar o nome dele, ok? Eu falei aqui por questão de didática, para vocês compreenderem, ok? Mas o nome dele só é proclamado nas festas, ok? Em alguns momentos solenes, e não avulso, não na internet, não com debates frívolos que a gente vê na internet, de pessoas discutindo sobre religião, sobre o nome do Eterno. Isso aí não é bom, ok? O nome dele é Kadosh, e é muito perigoso a pessoa pronunciar o nome dele em vão, ok? A pessoa pode explodir, pode sumir, pode perder a vida, pode ficar numa situação muito complicada. O nome dele é Kadosh. Então, pode chamar o nome do Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, a força maior, ok? Mas não o nome Deus. O nome Deus vem de Zeus, que é uma mitologia da Grécia, significa minotauro, boi, homem, corpo de homem e cabeça de boi, né? Na época que houve ali a mistura dos anjos caídos com as mulheres dos homens, na qual teve um DNA pervertido e perverteu o juízo, que a gente já vai falar lá na frente, em alguns versículos já está lá na frente, e nós vamos comentar sobre isso, tá? Então, o número 3, eu proclamarei o nome do Eterno e engrandecer o nosso Criador, ok? Quando a gente fala o eu, a primeira pessoa do singular, o nome do Eterno é que é uma propriedade sua, o Todo-Poderoso, ok? E se você valorizar esse Todo-Poderoso dentro das suas próprias criações, né, do seu eu, certamente você vai enaltecer o nome do Todo-Poderoso no plural, que é o nosso Criador, ok? Na primeira pessoa do plural, tá bom? Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuque 4 é uma porta espiritual. O Eterno é a rocha, suas obras são perfeitas. Por quê? Todos os seus caminhos são justos. O Eterno é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é o Eterno. Então, aqui cai por terra, tá, o conceito pagão de Roma, na qual alguém tem que morrer para pagar uma iniquidade dos outros, e que se não morrer, meu pecado não é convalente, não é quebrado, não é achado, não é aceito. Isso aí caiu por terra aqui no quarto. Eu vou ler com toda a calma do mundo para você captar a verdade e não ir em religiões e filosofias de Roma. Senão você vai cair num calabouço, num erro, numa masmorra, e não tem como retornar mais, tá? Vou ler, hein? O Eterno é a rocha. Então a rocha é o Todo-Poderoso.
É Ele que traz a fortaleza das nossas vidas, ok? E suas obras são perfeitas. Ou seja, ninguém faz nada do eterno de qualquer maneira, tá? Tudo do eterno é feito com exatidão, tá bom? Porque todos os seus caminhos são justos também. O eterno trabalha com justiça, o eterno não trabalha com iniquidade, o eterno não é matador, o eterno não mandou matar ninguém para favorecer o seu pecado. Então, já caiu por terra isso, tá bom? Eu espero que você tenha esse entendimento. O eterno é fiel, observe, e sem iniquidade, tá? O eterno não trabalha com averaz. Averaz é pecado em hebraico. Ele não trabalha com iniquidade, com pecado, com qualquer pecado que você fizer no serviço aqui, como eu estou fazendo, ou qualquer outra atividade do eterno. Se tiver alguma faculha, um alfinete de pecado, o eterno não está nessa obra, tá bom? Eu espero que você tenha esse entendimento. O eterno está nas pessoas que têm a hora certa para fazer as coisas dele, as coisas seculares que é do mundo nosso, de trabalho secular, sabe? Então, essa questão de formosura, de forma correta, sem iniquidades, é a presença do Eterno, tá bom? E aqui ele diz, justo e reto ele é, né? Por que reto? Porque o Eterno ele trabalha com um ângulo reto, 90 graus, né? O Terrelim 90, o pessoal chama de Salmo 90, que não é salmo, esse nome também é maligno, é um nome de um demônio da Grécia, o nome é Terrelim, não fala salmos. O Salmo 90, o Terrelim 90, tá bom? Ensina-se como nós contarmos os nossos dias, ok? Então, o Terrelim 90 é um ângulo 90 do eterno espiritual e físico. Então, o eterno ele é carne e espírito. Sim, ele se faz presente na carne e no espírito, no ângulo reto. Ou na linha horizontal, que são as coisas da bondade, e nas coisas verticais, que são as coisas espirituais. É isso que ele está dizendo. Justo e reto o eterno é. Então, ele não trabalha com variações, tá? Com dúvidas, tá? A linha de dúvida não pertence ao eterno. Ou você ama ele de todo o coração e faz o que ele determina, ou você não ama, tá bom? Versículo 5, que é a segunda letra do nome do Todo-Poderoso. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos. Isso é a sua mancha, geração perversa e depravada. Por que corromperam-se contra o Todo-Poderoso? Porque são pessoas criadas pela serpente, ok? São pessoas híbridas, pessoas que têm um DNA pervertido do DNA de Adão e Eva, ok? Eu espero que você tenha esse entendimento, tá? Essas pessoas, está dizendo aqui, que não são seus filhos, e isso é a sua mancha, é uma mancha que ficou no entendimento das nações, né? Você vê a população mundial com 8 bilhões de pessoas na Terra, mas uma grande maioria dessa massa não são filhos do Eterno nem filhos. São pessoas que foram criados pela semente da serpente. Entende? Então, por isso, essa violência, esse Hamas em hebraico, é a mesma palavra também em árabe, é violência. Esse Hamas que você vê nas redes sociais, no jornalismo brasileiro e do mundo, de perversão de valores, de estupro, de toda essa energia negativa de roubos e também na própria política, são pessoas que têm o corpo de ser humano, nasceu de alguns seres humanos, mas o DNA dessa pessoa é da serpente, está misturado, não é do Eterno. Quem é do Eterno é bondosa, essa alma é caridosa, é ajudante, é coesa, é firme, é correto, não gosta de nada errado, anda direito com as pessoas, tem amor próprio, amor às pessoas, ama os animais, ama as plantas, tem zelo pelo seu bairro.
Isso são almas que têm o DNA de Adão e de Eva. Agora, pessoas que você vira as costas, ele quer assaltar sua casa, quer estrupar sua filha de 3 anos, quer roubar o seu marido, quer dar golpe na política, quer apanhar dinheiro público, essas pessoas não são do Eterno. Tá? É lamentável, o corpo é físico, parece um ser humano comum, mas o DNA dela está pervertido, não tem nada a ver com o Todo-Poderoso. Tá bom? Número 6, o Vav. Assim é que recompensas ao Eterno, povo louco e insensato? Não é ele, teu pai, que te adquiriu e que te fez e te estabeleceu? Aqui tem 3 perguntas, são 3 midrashim. O que é midrash, Cláudio? Midrash é um conceito de pensamento bem pessoal, peculiar e bem íntimo da palavra. Então, esses 3 midrashins aqui, do estabeleceu, do que te adquiriu e de um povo louco e insensato, é uma logística aqui dentro do 6. Porque foi criado ali essa perversão lá naquele período de Enoque, né? Naquele período ali do dilúvio, antes do dilúvio. Então, essa perversão do povo louco, insensato, rebelde, povo perverso, né? Isso aí foi naquele período. Esses filhos ainda continuam na terra. Ah, Cláudio, mas teve o dilúvio, o Eterno destruiu todo o povo. Mas houve uma perversão ali dentro. Teve Noé, a sua esposa, Cã, Shem e Jafé, 3 com 2, 5, e as 3 noras de Noé, né? Sabemos que um deles provavelmente tinha o DNA pervertido ali dentro, tá? E infelizmente foi salvo, sim, né? A nação justa, mas havia ali, porque o Eterno é justo, ele trabalha com trevas e também trabalha com luz. E certamente ali dentro houve alguém com o DNA pervertido, na qual hoje a gente se trata dessa questão, dessa loucura que está aí o mundo aí, com essa perversão de valores. Número 7, Zaim é um zarro aqui. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciões e eles te dirão. Foi o que eu falei anteriormente. Esse Zaim aqui, esse Shabat aqui, esse número 7 é um zarro, um lembrar, um guardar. E aqui Moshe foi extremamente nítido na questão do zarro, do lembrar. Ele diz aqui claramente, bendito sejas tu, Adonai, e que a alma de Moshe seja elevada, né? Devido a essa raiz aqui perfeita. E informará, né? Aos teus anciões eles te dirão. Então, através lá atrás, conforme eu fiz, vai dizer a raiz desse problema. Tá bom? Pergunta a teu pai, ele te informará. Aos teus anciões eles te dirão, né? De geração em geração, né? Desde aquela época da antiguidade. Então foi isso que Moshe captou e passou aqui. O número 8, representando o nome do Eterno, Het, significa fogo. A letra Het, número 8, significa fogo. Significa uma salvação positiva ou negativa. Vai depender da sua colocação diante do Eterno, tá bom? Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então, foi o Eterno que separou, tá? O Eterno ele fez isso, ele separou, ele fez uma divisa, ele olhou com vista de planta e separou aí as características dos homens, ok? Ele estabeleceu os termos dos povos e conforme o número dos filhos, né? Então, esse termo que a gente vê hoje, essa sociedade que é separada, ela é separada espiritualmente, tá? E na física também. Ao contrário do que se pode ser feito e lido como o maior de todos, a maioria, o Todo-Poderoso, é a questão
de conformidade, né? O que é conforme o que é. Eu, por exemplo, eu sigo a Torá do Eterno, né? Eu, a Tânia, nós sigamos a Torá do Eterno, como ela realmente é. Eu não sigo religião. Religião significa religar ao Eterno, ou a um Deus, né? Nós não temos religiões por quê? Porque a Torá é a prática de forma de viver. O Eterno deu uma forma de viver para ele e para nós. Então, prática da Torá é uma forma de viver, não é religião. Religião é quando a pessoa não conhece o seu Deus ou não tem entendimento profundo daquilo que ele acredita e ele faz uma religação. Ele vai tateando através das palavras que ele acha que é santa para chegar ao seu Deus. Isso é religião. Eu não sigo religião, ok? Eu não sigo religião. Eu sigo a doutrina, a prática da Torá que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai, lá na Arábia Saudita. Ok? Essa prática dos estudos, da forma que eram as rezas no deserto, ele e Arão fazendo os levitas, que é o livro de Levítico todo em números, é essa prática que eu e a Tânia estamos praticando. Ok? Eu não pratico religião e prática feita pela mão humana. O homem fez aquilo, leis adicionais, né? Por exemplo, o vinho é uma lei, é uma instrução que o Eterno determinou de libação. Correto? E tem religiões que falam, não pode beber bebida alcoólica. Então, essa religião já saiu do Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Eterno mandou tomar vinho. Aí essa religião, o líder já falou, não pode tomar vinho porque é pecado. Ué, mas quem manda mais na instrução? É o Eterno ou foi a opinião do homem? Então a religião, ela mata a instrução da Torá. Se a Torá mandou comer carneiro, eu vou comer carneiro. Se a Torá mandou comer um animal limpo, um peixe de escamas do rio ou do mar, de água salgada, eu vou comer um peixe que contém escamas, né, que a escama protege de impurezas. É um peixe limpo, a carne dele é limpa por dentro, então eu vou limpar a escama e vou fritar e vou cozer e vou comer esse peixe. Agora, se o Eterno falou, não coma carne de porco, eu não vou comer carne de porco. E existem pessoas que seguem a religião que compram bacon burger, que contém porco, mas fala que serve o Eterno. E aí? Então eu não sirvo a religião, eu não sirvo esse tipo de negócio. Eu sirvo, a Tânia, o Eterno, conforme ele determinou. Essa é a diferença. Então, o Eterno tem os termos dele e ele divide. Ele é a pessoa que dá a sua própria sentença. Ok? É o ser humano que dá a sua própria sentença através das suas ações. Eu tenho temor eterno, estou aqui nesse momento, fazendo uma leitura, um comentário da Parashá Razino, é a Parashá Deem Ouvidos. Vocês estão aqui, a gente interagindo, né? A Tânia também, ela fez a leitura, vocês ouviram. Então, existe um juízo nisto, né? Eu estou sendo avaliado pelo corpo celestial do Eterno. Existem mecanismos espirituais dentro da minha alma e do meu corpo que está sendo ativado agora para que eu venha falar e venha receber esse espelho. Né? Venha receber essa fragrância desse perfume que eu estou exalando. Né? Então a pessoa tem que ter esse entendimento, que o Eterno, ele olha de cima e dá o termo aos filhos dos homens. Né? O que vai fazer, o que não deixa de fazer. Eu prefiro viver o que a Torá determina. Então eu particularmente gosto muito dessa Parashá aqui. Né? Ela é magnífica porque ela é um comprimido, tá? De todas as Parashás anteriores. Né? O Eterno deu 54 porções da Torá durante o ano inteiro, de Gênesis até Deuteronômio 34. Né? São 54 Parashás. Essa Parashá do capítulo 32 de Moisés
foi o último dia de Moisés no Monte Nebo, né? A próxima paraxá que vai vir, que é o capítulo 33 e 34 de Deuteronômio, já estava na jurisdição de Josué, de Yehoshua. Então essa foi as últimas palavras de Moisés, essa paraxá aqui. O número 53 porções. Aqui está todo o mistério do universo, essas 52 versículos, está todo o ministério do universo aqui. Aqui está todo o nome de todos os seres humanos, nessa paraxá. Aqui está o nome de todos os animais do mundo inteiro, todos os planetas, de tudo. Aqui está relatado também o mundo vindouro e quem está no livro da vida e quem não está. Essas 52 versículos é um mistério, é algo que está em oculto aqui, que o Eterno só revela para os seus sacerdotes, né? E aqui nessa paraxá está o seu nome também, escrito aqui dentro, tá? E é um código que o Eterno coloca na paraxá, e só as pessoas que estudam a Torá e têm o entendimento do hebraico que vai conseguir captar todo esse processo do Eterno no capítulo 32, né? Então, quem é do Eterno vai ser revelado. O Eterno vai revelar os segredos e todas as dúvidas através da prática, do estudo, né? Mas se a pessoa não quiser estudar, ela não quer ter o entendimento da verdade, ela certamente vai perecer. Tá? Aqui no 8. Vamos lá, número 9. Porque a porção do Eterno é o seu povo. Olha aí, acabei de dizer. E Jacó é a parte da sua herança. Tá? Nós sabemos que o Eterno ele tem a herança de Shem, que sobrou Jacob. A herança de Esaú foi banida do mundo vindouro. Nós sabemos que Jafé tem 12 filhos também, né? Nós sabemos que Canaã, tem 12 filhos também. O Het, que foi o seu neto, tem 12 filhos, né? Então, uma das porções do Eterno sacerdotal, ok? É Jacob, né? É a descendência de Shem, ok? É a descendência de Jacob que tem a herança. Só que agora eu vou relatar a realidade da Torá e também das consciências. Porque é proclamado, é propagado que só Jacob é a herança total do Eterno. Isso não é verdade, tá? Porque todas as tribos erraram perante o Eterno. Não só a descendência de Cã, de Het, que estava lá junto com o pessoal da Mesopotâmia, né? O pessoal ali dos Merdor-persas que estavam dentro de Canaã. Porque há uma falácia de que todo Canaã não serve, a descendência de Canaã está condenada. Isso não é verdade, porque o Eterno ele é perdoador. E o Eterno ele dá a oportunidade da porta do perdão, está sempre aberta na terra e nos céus, de eternidade em eternidade. E todas as pessoas que é da descendência de Canaã, que estão fazendo techuvá, elas são aceitas perante o Eterno. Todas as pessoas de Jafé que estão fazendo techuvá, elas têm aceitação. Todos da descendência de Shem também têm, da descendência de Jacob. E o outro filho de Abraham, que é Ismael, também os 12 filhos dele, que é considerado príncipes, né? O Eterno traz eles como príncipe até o dia de hoje, como a gente vê lá em Dubai, né? E na Arábia Saudita, também tem a sua herança no reino vindouro com o Todo-Poderoso. Tá bom? Então, cai por terra essa falácia de que só Jacob é que está certo do reino vindouro. Isso não é verdade, é quem praticar a Torá e quem exercitar o Alcorão. Tá bom? Número 10. Achou numa terra deserta, num ermo de solidão e horrendos uivos, cercou de proteção,
cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Bom, então nós sabemos que o povo do Eterno ele se encontra nessa situação atual hoje. Tá? Há um deserto, né? Tanto espiritual como físico. Tem solidão, tem uivos, sim. E cuidou dele e guardou como a menina do seu olho, porque o Eterno ele é um caráter espiritual. Tá bom? Então, se você viver no lado espiritual, você vai ser guardada, a sua alma, como a menina do olho. Tá bom? E os humildes serão galardoados. Número 11. Como a águia desperta de seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, quem busca o Eterno vai estar sempre por cima de toda e qualquer situação, tá bom? 12. Assim só o Eterno o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, não há outro tipo de mecanismo de liderança a não ser o Todo-Poderoso, tá bom? Toda pessoa que atribui uma outra pessoa junto ao Eterno é um Deus estranho, não tem nada a ver com a força maior. 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comeu os frutos do campo, também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Bom, nós sabemos que a contradição entre o bem e o mal ela é existente, né? Então, o que nós vamos receber dessa contradição? Nós que seguimos a ordem do Eterno, né? Nós vamos adquirir esse mel magnífico do Eterno, esse mel espiritual, que é a certeza do mundo vindouro sobre nossas criações e nossas vidas, né? Porque a dura pederneira é uma pessoa que luta contra a rocha do Eterno. É de forma polarizada, puxando num cabo de guerra. Ela puxa para lá, você puxa para cá, né? Ela tem uma dura pederneira, uma dura cerviz. Ela luta contra a palavra do Eterno. Esse mecanismo que essa pessoa faz vai trazer benefícios para quem pratica a Torá. Tá bom? É isso que aí está tratando. 14. Coalhada das vacas e leite das ovelhas, como a gordura dos cordeiros de Baçã e dos bodes, como o mais fino trigo. E por vinho, bebeste o sangue das uvas. Então nós vamos aí receber aí o melhor, né, da alma animal, certamente, né? E vamos comer o melhor do trigo também, vinho. Nós vamos se deliciar pela desobediência das pessoas rebeldes, tá bom? É bom nós entendermos isso, porque se você fizer uma força contraditória à energia do Eterno, você vai ser um bode expiatório. É mais das melhores intenções é que eu posso afirmar isso, tá bom? 15. Mas Ixurum engordou e revoltou-se. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então, abandonou o Eterno, que o fez, desprezou a rocha da sua Yeshua. Então, quando a pessoa ela adquire um bem ou está no nível de consciência magnífico, tanto no espiritual como no físico, às vezes ela também pode perverter o juízo, tá? E ela vai desprezar a rocha da salvação, que é a Torá do Eterno, tá bom? A rocha da salvação é a prática da Torá do Todo-Poderoso. 16. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominações o provocar a ira. A gente tem visto isso, né? Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Vav, uma criação do homem. Essa junção, o determinismo dessas ações é um Shabat, é um Zav. Então, provocar a ira ao Eterno com zelos, né? Abominações com deuses estranhos. Por que isso? Porque quando a pessoa não busca o Eterno de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu poder e entendimento,
ela, quando adquire um patamar espiritual, quando ela vai para Yetzirah, por exemplo, um patamar acima de Malhut, ela passa a se enaltecer, se engrandecer e acha que pode ser tudo, né? Ela sai da Torá, ela sai do alinhamento do Eterno e forma um Deus estranho que não tem nada a ver com aquilo que ela recebeu. Passuque 17, pela mão direita um Aleph, pelo relativismo, pelo absolutismo um Zaim e pelo determinismo um Het, ok? Ofereceram sacrifício aos demônios, não ao Eterno. Ofereceram sacrifício a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. E é verdade, né? Qualquer pessoa que faz alguma coisa, eles colocam como santo, né? E atribui aquilo uma divindade e equipara aquela situação, uma cruz, um pau, uma pedra, ou um ouro, ou uma prata, como o Todo-Poderoso, que o Eterno nos livre disso. A mim, minha consciência, minha geração, minha família, a minha esposa, e minhas amigas e amigos, e as pessoas que me amam e que têm aqui o vínculo com o canal, varra toda essa consciência maligna e pervertida do Eterno sobre as nossas vidas, né? Porque querem sacrificar a deuses que nem mesmo eles têm o conhecimento, né? E a gente vê isso na sociedade atual. Não tem conhecimento e puxa a sardinha, puxa o saco, né? Defende o Deus como se tivesse entendimento daquilo e não tem, né? Tal tamanha a arrogância, né, dessa alma. 18, representando Raia, a vida, a fertilidade, pela mão direita, pelo relativismo, um Aleph, que o Eterno é um, pela mão do absolutismo, o lado do coração, a força, o poder, é um 8, que é o Het, e o determinismo dessas ações é um Tete, é um Leolam Vaed, é um para sempre, é um lado feminino da nossa criação. Esqueceram a rocha que te gerou, e te esqueceste do Eterno que te formou. E isso aqui é uma sentença, tá? Vou repetir. Esqueceram a rocha que te gerou, e te esqueceste do Eterno que te formou. É uma sentença que foi decretada para a própria pessoa, tá? O lado fértil dessa pessoa, os 18 dias férteis, foi pervertido e esqueceu da formação do Todo-Poderoso e criou um novo DNA na sua configuração, tá bom? Eu espero que você tenha esse entendimento. 19, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Tet, e a junção desse relativismo do absolutismo é um determinismo que é um 1, né? É um 10, e o 0 mais 1 é um 1, que o Eterno é 1. Vendo isto, o Eterno os desprezou por causa da provocação que lhes fizeram seus filhos e suas filhas. Então, foi uma criação que o homem rebelde, a mulher rebelde fez. Então, trouxe aqui, deixe-me ver, a provocação das suas próprias criações, né? Através desse mecanismo, esse DNA foi pervertido, tá? E tanto o lado da justiça como o lado da bondade, representando filhos e filhas, estarão fora do governo do Eterno, tá bom? 20, significa o lavar das mãos, pela mão direita um Bereshit, né? Com um Dagesh, no caso, reiniciando o mundo. Sem o Dagesh é uma VCP, a verificação de conformidade e produtividade da Torá, é uma documentação técnica que o Eterno trouxe para o nosso QMSS, né? QMSS, né? A logística do Eterno na sua jurisdição. E pela mão esquerda do coração há uma queima de incenso que é o 0, né? Há um início de todo o processo dessa situação. E disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. Então, infelizmente, esse lavar das mãos é um caráter bastante
antagônico, né, para nós que temos a emuná do Eterno. As nações têm fé, não é assim? Mas o povo do Eterno não tem fé, o povo do Eterno tem emuná. O que é emuná, Cláudio? Emuná é a consciência de que o Eterno é contigo e o que você pediu já está acontecendo, vai acontecer. Você vai receber essa vitória, essa bênção, entende? Você vai sair dessa situação complicada. Então isso é emuná. Fé não, fé já é um caráter de religião, já é algo limitado, né? Algo que não tem nada a ver com emuná do Eterno. A emuná do Eterno é a certeza de que você venceu, cresceu, progrediu, já vai receber todas as suas bênçãos, entende? E aqui no 20 é um contrário da emuná. Elas são pessoas rebeldes, né? São geração perversa, né? Não é assim? E o Eterno ele vai esconder o rosto. Por que o Eterno vai esconder o rosto? É o que ocorre hoje atualmente, né? O povo não conhece o nome do Eterno, seu nome é Yahweh, bendito seja, né? O nome do profeta é Yahushua, não é Jesus Cristo, é Yahushua, ok? O nome da salvação em hebraico é Yeshua. O nome do profeta de Israel, que teve lá, junto com os Talmudins, não é isso? É Yahushua, e não Jesus, ok? Esse nome é um nome feito pela religião grego-romana e que deturpou a Bíblia. Esse nome em hebraico significa cavalo e em grego significa porco. Então, todas as vezes que as religiões elas falam esse nome em nome de fulano, está chamando em nome do porco, em nome do cavalo. Então, o ser humano, ele anda para trás. A humanidade hoje está nessa negritude, está nessa perversão de valores, nessa negatividade terrível aí fora. Por quê? Porque não quer estudar a Torá, não quer dar valor à palavra do Eterno, não quer se santificar, não quer saber a verdade. Prefere ir no ouvido dos outros, no que as pessoas falam, na mídia, na internet, no jornal. Tudo que o governo fala, você faz. Você, em vez de botar o Todo-Poderoso na sua cabeça, você bota governadores, presidentes, opinião de Facebook, opinião de pessoas, tá? E por isso, todo esse mal que está na sociedade lá fora, ok? Então, essa perversão que existe é porque deixaram o Todo-Poderoso, tiraram o Todo-Poderoso de Keter e colocaram um outro Deus lá dentro deles, aqui não, na cabeça deles, tá? Então esse é o grande problema da humanidade hoje, tá bom? 21. Pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Aleph. E a junção dá uma logística do Eterno. A ira me provocaram com vaidades, e com aquilo que não é do Eterno. Portanto, eu os provocarei a zelos, com aqueles que não é povo, com uma nação insensata, os despertarei a ira. O que aconteceu agora em 2020, com a ira do Eterno, né, sobre as nações, e o povo foi na pilha do governo, foi na pilha desses santos, abre aspas, que tem na Europa aí, assim? E isso trouxe a ira ao Eterno. 22 são uma simultaneidade no 22. 22 pela mão direita é um Bereshit, é um Gênesis. Pela mão esquerda também é um Gênesis, com um Dagesh. Sem o Dagesh é uma verificação de conformidade e produtividade, na bondade e também na severidade e poder representando o homem. É uma VCP também. E essa junção é uma porta do Eterno, ok? Quando há uma simultaneidade, ou seja, dois serviços feitos da mesma logística, o Eterno ele está tratando um julgamento aqui e também formando uma porta para esse esclarecimento, tá bom? Como diz ali o Terrelim 22, Eli, Rama Hazavitani, né? Eterno, por que me abandonaste?
Então está aqui, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Seol, e devorará terra com o seu fruto, abrasando os fundamentos dos montes. Então esse fogo ele vai vir realmente, né, na ira, e ele vai chegar ao ponto do Sheol. O Sheol nada mais é que é um lugar lá em Israel que é colocado lixo, né? Então o inferno, o Sheol é um local de chorume onde colocava lixo lá em Israel, ok? Entende? E vai ser feito isso, tá? Esse fogo vai vir. 23, males amontarei sobre eles, escordarei contra eles as minhas setas. Essas setas vão vir certamente, né? 24, consumidos serão de fome, devorados de raios de amargura e destruição. Contra eles enviarei dentes de fera, juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Esse veneno, muitas pessoas já tomaram esse veneno, né? As pessoas que aderem ao eterno pelo pó, né? Só pensam em bens materiais. Então, as pessoas que pensam em bens materiais, elas tomaram esse veneno, tá? E vocês sabem qual que eu estou falando, né? E a fome é contra a falta da Torá. Sem Torá, a pessoa se sente uma fadiga ali, não tem fome. Então, sem Torá, não tem nem espiritual e nem físico, tá bom? E devorados de raios e de amargura e destruição, e certamente haverá isso, né? E contra eles enviarei dentes de feras, né? Esses dentes de feras são aí o policiamento dos deuses que eles exaltaram, né? A sociedade não exalta o simples, o bom, o puro, o natural, o santo, o exemplar. A sociedade enaltece a criação do homem, a criação dos malignos, a criação de rebeldes. Exalta a depravada, exalta a prostituta, exalta o homem cão que come o seu próprio vômito e come coisas imundas da Assíria, em Oséias 9, versículo 3. Né? Então, as pessoas exaltam o que é errado, não o que é certo. Certamente vão receber esses raios de destruição e também vão receber dentes de feras, né? Esses dentes de feras são cães mecânicos e uma série de situações que virão perseguir a sociedade em breve, tá? Agora em 2023. 25, por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto o mancebo como a virgem. Assim é a criança de peito, como ao homem encanecido. Então, por fora devastará a espada, que vai ser uma perseguição ferrenha, né? Por dentro o pavor, porque tomaram o veneno da serpente, né? E aí, tanto o inocente como a virgem. Assim, a criança de peito também já tomaram, vocês sabem disso, que eles tomaram, né? Como os homens encanecidos, os homens que são teleguiados pelos outros. 26. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Isso já acontece, né? Com todas as pessoas que voltam contra o Eterno, eles não têm memória mais. Saiu do Eterno, perdeu o memorial. 27. E se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissessem, a nossa mão está exaltada, não foi o Eterno quem fez tudo isso? Então, a pessoa perversa, ela faz isso, ela condena o justo e dá livramento ao desobediente ou à desobediente. 28. Porque são gente falta de conselhos. Neles não há entendimento. Não tem como, né? Seu estudo da Torá não vai ter binar, não vai ter entendimento. O conselho é a prática da Torá e a grade do rito da Torá. Então, sem essa grade do rito sacerdotal, não tem como. 29. Fossem eles sábios, compreenderiam isso e atentariam para o seu fim? Pois é. Se tivesse, então, é uma exclamação, se tivesse praticado
o rito do Eterno, a Torá, e saísse da congregação perversa, não saberia do seu fim. Porque o início, o fim de todas as coisas está no início, ok? Se no início a pessoa não tem entendimento do que faz, ela vai perecer sem saber que está perecendo. 30. Lama-te olhando por cima. Como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazer rugir 10.000? Se a sua rocha não os vendera e o Eterno não os entregara? Pois é, então é isso. Então é uma matemática pervertida, né? Das suas consciências, das consciências deles, é lógico. E certamente não vai estar no pretérito mais que perfeito, certamente terão, né? 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso, né? Então, a rocha da religião não é a rocha da Torá, do Eterno, que fez os céus e a terra, as fontes das águas superiores e a fonte das águas inferiores. É uma rocha de caráter estranho, né? Onde eu faço o que eu quero, quem determina sou eu. O Eterno é velho, é um Velho Testamento, e ele já está velho, então agora eu tenho uma rocha que faz o que eu bem entender. Afinal de contas, a minha carne é superior a tudo. O espírito fica como meu escravo e a minha carne é quem manda. Aliás, a minha carne vai ficar eternamente para sempre, né? O espírito não, o espírito vai aguentar lá, ele espera, e a carne é quem manda. Eu vou ficar com quem eu quero, eu vou comer o que eu quero, eu vou beber o que eu quiser, eu vou trabalhar a hora que eu determinar, e quem determina tudo sou eu, né? Então é uma rocha estranha, uma rocha que não é a Torá. 32. Porque sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas, seus castros são amargos. Porque Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma é uma cidade que tinha um egoísmo dentro daquela terra. Era um povo que negava os pobres alimentos, negava o sal, negava alimentos, e tinha perversão de valores em Gomorra também, né? Havia sexo ilícito em Gomorra, havia perversão de valores naquelas cidades. Por isso, o Eterno as destruiu com fogo abrasivo e com enxofre. E a mulher de Ló virou, fez techuvá para lá e morreu. E todos, aquelas almas que não saírem dessa configuração maligna e fazer a prática da Torá, ela certamente vai se tornar uma estátua de sal. Deixa-me ver. 33 são duas simultaneidades aqui, uma simultaneidade, tá? De logística, pela mão direita e pela mão esquerda, pela bondade, que é a mulher, e pela severidade, que é o homem. O seu vinho é veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Nós sabemos que aqui nessa terra, a falange dos draconianos, dos reptilianos, existe e domina os seres humanos. Eles dominam as nações, os presidentes das repúblicas, né? E das nações, os imperadores, os reis. São uma nação de outros mundos aí, superiores, que eles têm a capacidade de ficar invisíveis, né? Que as pessoas dão o nome de demônios, né? E eles dominam as famílias, né? Eles têm a capacidade de coabitar com sua esposa dormindo, com um homem dormindo, né? Eles têm a tecnologia de fazer destruição na família, enfim. E o reinado deles estão terminando, né? Agora na Terra, em poucos meses, poucos anos, vai vir uma nova configuração, e eles já estão desesperados, e por isso elaboraram esse veneno da víbora, né? Agora em 2020. Né? O seu vinho é um veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Né? Então, isso é uma fabricação dos inimigos, dos draconianos, que na religião é chamado de
demônios ou shedins. Okay? 34. Não está isto encerrado comigo e selado nos meus tesouros? Assim perguntou o sumo sacerdote, que é o Todo-Poderoso. 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo. As coisas que lhes sucederão se apressam a chegar. Então, haverá essa ruína para as pessoas que estão em desobediência à Torá. 36. Sim, o Eterno estará ao lado do seu povo e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando viu que o poder deles já se foi e que não resta nem escravo, nem livre. Certamente o Eterno vai estar com o seu povo, tá? Então esteja com o Eterno, volte para o Eterno, pratique a Torá, para que o Eterno venha aí estar contigo e livrar você dessa escravidão que os draconianos fizeram aqui na Terra. Deixe-me ver. 37. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam? 38. Os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantemo-nos eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Como eu falei antes, né? Pela mão direita um guimel, pela mão esquerda um ret, um fogo, 3 e 8, 11. É uma equidade. E aí o Eterno, ele vai varrer essa classe maligna dos draconianos na terra. 39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém possa livrar da minha mão. Caiu por terra mais um conceito da religião, do pessoal pagão que segue o paganismo, né? Só o Eterno é que livra, ele mata, ele fere, ele faz voltar à vida. E não há ninguém que escape da mão da força maior suprema. Bendito sejas tu, Adonai. 40. Pois levanta a minha mão ao céu e digo, como eu vivo para sempre? 41. Se afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. E aí a classe dos demônios serão destruídos com a espada reluzente do Eterno. 42. De sangue embriagarei as minhas setas, e minha espada devorará a carne, do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Porque o Eterno, ele quer que nós cobramos a nossa cabeça, né? Porque o nosso cabelo é uma antena, né? Das vibrações quânticas do Eterno, que traz uma comunicação direta com o Eterno, né? Então, por isso, nós devemos cobrir o cabelo, tanto a mulher quanto o homem, né? Porque é uma antena espiritual que nós temos. E os demônios, eles sabendo disso, eles querem ter essa porção, né? Se eles pegarem algum cabelo nosso, eles podem perverter o juízo nosso, porque eles têm uma tecnologia avançada acima da nossa compreensão, tá? Que as religiões não ensinam a vocês e o pessoal não tem esse entendimento. Ok? 43. Aclamai, ó nações, com alegria, o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos aos seus adversários, retribuirá vingança e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Essa expiação, ela já está acontecendo, né? Ela já acontece e vai vir de uma forma absoluta. No relativismo já ocorre nas nações e vai vir agora também no absolutismo e no determinismo. 44, agora são duas portas, pela mão direita e pela mão esquerda. É uma simultaneidade, é um julgamento aqui, tá bom? Veio, pois, Moisés e proferiu todas as palavras desse cântico na presença do povo. Ele e Oséias, filho de Nun. Então, esses dois sacerdotes proferiu todas essas palavras até o 44, né? E é bom nós entendermos que isso tem que estar na porta das nossas almas. O número 4 é um Dalet, a porta do lado animal, que é a nossa carne, e o outro 4, que é uma porta da alma espiritual.
da elevação de cordeiro, da elevação de cabras, da elevação de bode, da elevação de boi. Eu espero que você tenha esse entendimento. 45. Acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, as quais havereis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa Torá. Então, também a nossa geração deve estar nessa consciência. 47. Porque essa palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual ides, passando o rio Iardã para a possuir. Então, nós vamos passar por Iardã, por o Rio de Jordão, né? Mas a gente tem que ter a palavra para nós sabermos passar por esses rios, para nós não sucumbirmos, né? E chegar à terra prometida. 48. Naquele mesmo dia falou o Eterno a Moshe, dizendo, agora são as palavras da força maior. 49. Pela mão direita uma porta, pela mão esquerda um leolam vaed, um para sempre, um lado feminino. A junção de 4 com 9 dá uma porta espiritual. Sobe a este monte de Avarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. 50, representando a letra do julgamento, o N de navio, letra do julgamento, o ano da remissão. E morre no monte que vai subir. Recolhe-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Então, no julgamento, o sacerdote ele para de exercer a função. Quando as nações começarem a receber os flagelos e todo o julgamento do Eterno, nós, sacerdotes, não vamos mais impor as mãos e dar opinião sobre nada, tá bom? O julgamento do Eterno não tem mais jeito, não tem como perverter o juízo da pessoa que já passou da letra num, do letro da questão do N, né, do julgamento. 51. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Merivá, e Cades, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, essa foi a razão, né? Nós só podemos entrar numa nova configuração com sabedoria, com biná, com entendimento, com tiferet, com beleza, né? Só podemos receber uma nova terra, prosperidade, vida e vida com abundância, se nós praticamos a palavra com Kadashim, com a sacerdotisa e o sacerdote. Ok? Quero desde já agradecer a todos vocês por essa oportunidade de fazer Teshuvah a Ti, e que o Todo-Poderoso seja conosco. Só o Eterno é o Todo-Poderoso nas nossas vidas. E fiquem no nosso canal, tá bom? É uma honra dizer a vocês que só o Eterno é o Todo-Poderoso, não há outro além de Ti. Yevarei Adonai Izmereha, Yair Adonai Panaveleha, Vekuneka Is Adonai Panaveleha, Veaseleha Shalom. Elohim é Rei fiel. Que seja ó na sua vida e que o Eterno abençoe você. Tânia, minha querida, despeça do povo do Eterno, fale alguma coisa aqui para as mulheres do Eterno. Fale alguma coisa, um amém, um obrigado, um shalom. Por favor, fale. É a sua vez agora. Vamos, Tânia. Tá gravando. Oi? Fale, minha filha. Ela está envergonhada, não quer falar. Então, que o Eterno abençoe vocês, guarde e livre todo mal, tá bom?
próxima paraxá estaremos aqui. Tá? Fique conosco no nosso canal do Facebook e também do YouTube. Em breve estaremos também no Twitter e em outras redes sociais também. Tá bom? Um forte abraço do seu querido Parosh Cláudio Ben Levi. Shalom, shalom.